Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 11 de agosto de 2015, começa mais um Bom Dia Mercado, hoje com a presença do Aliaquim Pereira de Sá. Bom dia, Aliaquim. Bom dia, André. Bom dia a todos. Bom dia, mercado. Vamos lá, aqui ontem a Bolsa deu um repique depois de uma queda de mais de 4,5% da semana anterior, né? E é sempre interessante que ao primeiro sinal de repique, muita gente já começa a se preocupar em mercado subir, em reverter tendência, de não conseguir pegar toda a alta que o mercado pode ter, enfim, e tudo mais, né? E é engraçado porque a gente percebe que, por exemplo, depois de uma queda forte, a maioria dos que estão aí nos chats e os comentários que a gente acaba sendo, de certa forma, direcionado a fazer é sobre venda, 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 né? E a partir do momento que você tem um dia como foi o dia de ontem, um dia de alta, né? No final do dia, todo mundo já falava de compra, 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 né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é que esse movimento intraday é muito importante para quem faz day trade, né? Então, provavelmente, quem faz day trade ontem viu o mercado abrir, viu o mercado não fazer um novo fundo e aí ficou concentrado em fazer compras durante o dia. A gente teve excelentes compras, como por exemplo no índice, como por exemplo em BBAS, como por exemplo até em Vale, que não foi nos alvos, mas foi uma compra interessante. Bonita compra também em Itaú, né? Uma bonita compra em Cielo. Todas essas operações day trade, né? Mas quando a gente vem para o prazo, que é o que mais a gente comenta aqui nesse espaço, que é um prazo voltado não por curtíssimo, até por curto, médio e até algumas perguntas de longo prazo, né? A gente não pode ficar tão emocionado com esse mercado intraday, tá certo? Pois bem, vamos ver como é que está abrindo o mercado, né? O índice futuro está abrindo agora. Deixa eu colocar aqui um gráfico de 5 minutos. Ele abriu aí com queda de 350 pontos, quer dizer, um pouco mais de 0,5%. Eu não tinha nem visto por quanto o índice futuro estava abrindo, mas eu imaginava que ele fosse abrir em baixa. Por quê? Bom, primeiro, o mundo inteiro hoje está caindo, né? Então, agora há pouco, o DAX caía 1,71, as bolsas na Ásia fecharam todas em queda, o S&P 500 futuro cai 0,5%, né? Então é natural que nossa bolsa siga esse cenário. O que é favorável essa semana para a nossa bolsa, e acho que ontem foi um pouco de reflexo disso, é que parece que a crise política, não que a crise política tenha acabado, mas parece que tenha aquele desconforto todo da semana passada tenha baixado um pouco a bola. O partido do governo, né, o governo está tentando aí uma aproximação com o Senado e isso deu uma acalmada, diminui um pouco essa insegurança política, né? Na economia continua tudo do mesmo jeito, a cada novo relatório do Fox ou a cada novo comentário a gente fica mais pessimista em relação a duas coisas que são importantíssimas. Ao PIB desse ano e, portanto, a projeção também para 2016 e quanto à inflação que, por enquanto, não dá sinal de desaceleração ainda, mesmo com essa alta tão forte que tivemos no juro. Porém, né, quando você sobe a taxa de juros, né, você começa a colher frutos alguns meses depois, né? Então, esses últimos aumentos, como por exemplo esse último que a gente teve na semana passada ou na semana anterior, né? Agora nem me lembro mais, está passando tudo tão rápido, né? Mas da última reunião do Copom, o resultado prático disso na tentativa de controle da inflação a gente vai ver daqui a alguns meses, né? Mas de qualquer forma a gente ainda não tem nenhum sinal de que essa inflação vai desacelerar. Então na economia continua a mesma coisa, a gente volta essa semana um pouco mais para duas coisas que são importantes, aqui o cenário econômico mundial e também o balanço das nossas empresas. Hoje a gente teve mais uma rodada de balanço, aliás, última semana de balanço de empresa. Eu particularmente não gosto de tradear, né, de fazer operações de swing trade quando tem balanço, né, porque o mercado fica muito entusiasmado algumas vezes, com muito medo em outros. Você tem gap de alta, gap de baixa. Semana passada, por exemplo, eu abri uma operação ali aqui em 1003. Ela ia soltar a balança acho que na sexta-feira. Na quinta-feira ela subiu 5% no leilão e me estopou. E aí na sexta-feira o balanço acabou que veio dentro do que se esperava, ela voltou 5, 6%. Aliás, caiu 8%, se não me engano, na sexta-feira.
e voltou para baixo do preço que eu tinha vendido, né? Então, distorce demais a leitura. Distorce demais a leitura, né? Tem muito amador operando e amador que tem muito dinheiro, então acaba fazendo besteira. E você vê essa presença dos amadores quando você tem essas notícias como balanço, né? Por exemplo, Vale soltou balanço, abriu com 5% de alta, fechou com 5% de queda. Estácio na sexta-feira, quem que não viu Estácio na sexta-feira? Abriu com baita gap de alto, de repente voltou tudo e fechou negativa, né? Ou muito perto do zero, né? Então você tem essas distorções que são criadas aí por conta de balanço. Por falar em balanços, olhar aqui, a gente tem aí o balanço da CCR, que teve, eu não sei se foi hoje de manhã, acho que foi ontem à noite, tá? Enfim, que vai ser precificada a partir do pregão de hoje, né? Ela teve um lucro líquido de 183 milhões e uma queda de 33,4% em relação ao mesmo período do ano passado, tá? O EBITDA vale, porque a gente às vezes olha só lucro, e essa é uma informação que nem sempre precisa ser levada em conta com muito afinco, porque ela pode, por exemplo, ter algum evento não recorrente que ela precisou honrar e por isso o lucro é menor, né? O que me chamou a atenção, o EBITDA subiu 6% e também a receita líquida subiu 8%, né? Então, o primeiro número de lucro líquido não é tão bom, mas os outros são mais razoáveis, né? A Comgás também anunciou balanço, lucro líquido de 250 milhões, um aumento de 20%, quase 19,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, tá? Uma que me chamou a atenção também foi a Direcional Engenharia, né? Que, para quem não conhece como Direcional Engenharia, o código é DIR3. Lucro líquido de 27,7 milhões. Quer dizer, esse setor, quando solta balanço com lucro, já é muito bom, mas é uma queda de 40% em relação ao igual período de 2014, né? A GTA3, Iguatemi, soltou também balanço, um lucro líquido de 47,9 milhões. Aliás, só lucro, né? Impressionante aqui. Aliás, a maioria dos dias aqui a maioria tem lucros menores do que no mesmo período anterior, né? Mas foram poucas aí que tiveram prejuízo. Então, Iguatemi com 47,9 milhões, queda de 4,5% ante o mesmo período de 2014. E a São Martinho, SMTO3, né? Aliás, quando eu vou dar entrevista, geralmente... Não, e a São Martinho? Eu falo, bom, a SMTO3, ela o quê, né? A repórter sempre pergunta, que eu sempre falo o código, né? Lucrou 28 milhões, queda de 53% frente ao mesmo período do ano anterior. E nessa terça-feira, pela manhã, a gente tem os balanços de TSA, de Itaú, SA, e do Banco ABC Brasil, tá? E após o fechamento do mercado, Paraná Banco e Rodobens vão soltar o balanço, tá? Ufa, acabando essa temporada de balanço, a gente começa a ficar mais tranquilo quanto a essa volatilidade aí sem direção que acontece sempre nas vésperas dos balanços, perfeito? Bom, vamos falar de mercado então. A gente já, se puder passar para o gráfico já, vamos só dar uma olhada aqui no índice futuro. O índice futuro abrindo com queda, né? Então fechou lá perto de 49.400, abrindo a 48.940. Deixa eu dar uma olhada como é que está o dólar, que nem olhei hoje ainda. O dólar com gap de alta, depois de uma queda muito forte de ontem, né, de 2%, né, uma queda bem forte mesmo. Um pouco de alta aí na abertura, não faz mal para ninguém também, né? E vindo para o gráfico diário aqui do Ibovespa, aí ele está lá consolidando entre essas duas regiões que a gente tanto fala para vocês já faz umas 2 semanas, entre 51 mil e aí 48 mil pontos. Ontem aí um pouco de respiro, apagando um pouco da queda aí de sexta-feira, mas hoje, enfim, provavelmente a gente vai ter fortes emoções. Não tem tanta notícia para sair, né, Aliak, mas em compensação a gente tem aí uma agenda mais vazia, a gente começa a pensar mais na economia e isso também não é algo muito positivo, né? Destaque aí de operações, né? Nessa tabela aqui a gente tem Rapid 4 que a gente iniciou ontem, a gente vendeu aí no rompimento de 3,15 e ela fechou a 3,16 e tem muitas ações, né? E um destaque também para a Mafrig, a gente começou uma operação em Mafrig no rompimento de 5,50, ela está aí 5,61, então são operações que estão bem no comecinho aí. Agora tem muita coisa para fazer, tanto na compra quanto na venda, aliás, muito mais na venda. Eu fico muito atento aí à Petrobras, né? Se perder 9,50, eu acho que pode dar uma belíssima operação. E também a Vale, que está bem longe do ponto de venda, mas a gente tem que sempre que se lembrar que esse ponto de R$14
é a região que eu costumo chamar de Deus me livre da Vale, porque abaixo disso eu acho que tem muita queda por vir. Ela está acima, inclusive, do que será o meu preço de stop, que é R$15, o meu preço de stop. Ela está a 15,45. Mas como isso aqui não anda de 1 em 1%, né? Ela cai 5, sobe 5, cai 3, sobe 8. 2 dias de queda, ela chega exatamente nesse ponto, perfeito? Bom, hoje a gente não tem tanta coisa a mais para ver, a gente pode começar a responder aí os pedidos de vocês. Aliás, Kim, você já anotou alguns pedidos aí, né? Se você quiser começar dando uma olhada. Já você está com o gráfico aberto? Tô sim, vamos lá. O H-Sena deixou um pedido aqui e a gente vai dar uma olhada para ele na ENBR3. Vamos lá, ENBR3, Energias Brasil. Esse é um gráfico aqui, vamos lá, gráfico de 60 e diário, dá uma olhada aqui para vocês aí. Tá um pouquinho lento aqui só o gráfico, esperar carregar. Aqui é terça-feira de manhã, né? Exatamente. O gráfico ainda está com problema. NBR3. Vamos lá. Bom, carregou finalmente aqui, vamos lá. É um ativo que, na minha opinião, está acima das duas médias móveis, tanto a média rápida como a média lenta, que estão representadas aí na cor laranja, 72 períodos, a média exponencial mais lenta, e na cor roxa, 17 períodos exponencial, a média mais rápida, né? O ativo vem no movimento de correção, na minha opinião, normal, até saudável para produzir uma nova entrada aqui nessa faixa de preço entre as médias. E o que a gente precisa esperar aqui agora é uma reversão do intraday, ou seja, os 60 minutos voltar a te oferecer o sinal de compra, ou no mínimo um candle de máxima e mínima maior para quem tem um perfil ainda mais agressivo, para tentar pegar pelo menos o teste topo de 13,38. Correção normal, vamos ver se ela para aqui até os 11,60, R$12, que seria um bom ponto aqui para tentar comprar. O GenTrader pede também aqui para ver Gafisa. Vou aproveitar para dar uma olhadinha já na GFSA3, Gafisa. Mais um ativo aí que a gente observa tendo algum tipo de dificuldade momentâneo, mas eu entendo que são algumas linhas que ela precisa romper. E eu teria até uma preferência maior se ela rompesse para cima, porque as duas médias móveis, ela já testou o fundo, etc, etc. Um conjunto de informações que me agrada muito mais para comprar do que para vender. Agora, não só por essa informação gráfica, também porque eu não gosto de vender ativo que tem um valor unitário tão baixo como o caso da Gafisa. De qualquer forma, eu começo a ver uma consolidação para ela, unindo os últimos topos que a gente tem aqui, um formado no dia 8/5 e o segundo topo formado aqui no dia 15/7, a gente tem uma LTB. E a LTA unindo dois fundos, um formado no dia 11 do mês 3 e o segundo fundo onde eu vou unir a LTA, a linha de tendência de alta, no dia 7/7. Isso faz com que, na minha opinião, ela fique no movimento triangular, um triângulo simétrico, enquanto não romper essas linhas, tanto a superior quanto a inferior, sem entrada, André. Boa, eu só quero conversar com o pessoal aqui, em relação à Gafisa também, se puder mostrar meu gráfico aqui, se a Gafisa cair, para mim, eu não estou nem aí, eu quero que ela se exploda e não vou fazer nada, né? Mas se ela subir, eu acho interessantíssima, né? Porque é um ativo que vem em queda já há alguns anos, né? Como você falou, deixou um fundo mais alto que o anterior, né? Tá aí em consolidação, concordo contigo, mas o rompimento dessa região aqui de 2,70, acho que eu marquei aqui pro pessoal, 2,70, tá? Se ela romper essa região de 2,70, eu percebo que tem uma bela possibilidade com ela de onda 3, né? Com alvos em 3,42, 3,74, 4,15, né? E onda 3 nada mais é do que essa repetição dessa primeira onda de alta, né? Então Elliott falava o quê? Quando você tem a reversão de tendência, né, a maior onda da tendência geralmente é a onda 3. Quando ela é pequena, ela tem pelo menos 100% do tamanho da onda anterior, né? Então, o que a gente faz, né? Propriedades, duplicar. Vamos lá. Vamos lá. Então, você faz o quê? Você pega essa onda anterior aqui, né, e projeta para cima. Opa, tá difícil aqui. Aqui, pronto, né? Projeta para cima a partir do fundo da onda 2, né? Então você tem os alvos aqui entre 3,40 e 3,74, perfeito? Então eu sou muito animado com Gafisa, acho que tem aí uma bela possibilidade se ela subir. Se ela cair e romper esse fundo, aliás, eu concordo contigo, não dá pra gente fazer nada.
é um ativo que vale pouco, tudo mais, né? A tentativa mais interessante, na minha opinião, é se ela for para cima realmente. Tem mais algo aí? Tem sim. O Bob pede Ciel 3, André, para compra. Então deixa eu já dar uma olhada aqui em Cielo. Ciel 3. Opa, Ciel 3. Bom, Cielo. Olha, eu concordo que Cielo não rompeu o fundo, né? Para mim o fundo mais importante de Cielo está aqui. Ou seja, eu vou deixar de falar em compra em Cielo quando ela romper esse fundo, tá ok? Aí vai estar fazendo um fundo mais baixo que o anterior. O problema é o ponto em que ela está no momento, tá? Alguém perguntou, André, como é que ou que médias são essas que você está usando? Bom, essa de laranja de 17 e essa roxa de 17 e essa laranja de 72 períodos. O que acontece é que quando o preço rompe uma das médias e vem na outra, ele quando vai subir encontra resistência na segunda média. Como aconteceu aqui, ó. Rompeu a média, veio nessa de 72, bateu aqui na 17, fez pivô e aí depois o pivô que começou a subir. Então eu ainda não mexeria com compra com Cielo, né? O que eu faria? Deixaria esse preço subir, bater cabeça aqui nesse ponto, corrigir, tá certo? Se por acaso essa correção deixar um fundo mais alto que o anterior, a gente começa a ficar de olho e compra no rompimento desse pivô aqui, ou seja, no rompimento da máxima que a gente vai ter aqui nesse ponto, tá? Simplesmente porque mais do que 50% do tempo, quando a gente tem essa condição, o preço geralmente volta nessa segunda média, faz um novo fundo e a coisa se complica aqui nesse ponto. Então, eu não pensaria em compra em Cielo justamente por esse motivo, perfeito? Deixa eu dar já olhar mais dois ativos aqui. O Sandro está pedindo a Ambev, né? Ambev, muito bonita, eu sou comprador de Ambev no rompimento de 20,00. Por enquanto ela está em consolidação, ela rompeu os 20 e acabou voltando um pouco, mas eu sou comprador de Ambev no rompimento de 20,00, stop abaixo de 19 e alvo aqui em R$23. Aliás, eu acho um ativo bonito, é um dos poucos ativos que continua em tendência de alta, mesmo com essa queda mais forte do Ibovespa, tá? E depois o pedido é Gol 4. Bom, Gol 4, vamos lá, deixa eu colocar aqui no Gol 4. Gol 4, né? Ativo em tendência de baixa, cai. Portanto, a gente vai continuar acreditando na tendência. Eu não acho que tem venda, né? A venda já aconteceu no rompimento aqui do fundo. Então agora ela já caiu do fundo até agora 5%, o risco é muito grande. Você tem que ir gerenciando o teu stop, que pode ser ou acima da máxima de ontem ou acima da máxima de sexta-feira, tá? Então, na pior das hipóteses, acima de 5,62. E o louco quer comprar Goal, quer dar uma olhada para Goal para compra, né? Só para, assim, eu tenho muita dificuldade, né? Aliás, eu não consigo operar contra a tendência, né? Eu acho que, eu brinco sempre que repique é para escola de samba, não para trader, né? Quem vive de repique é escola de samba, não trader, né? Mas a Goal, se ela subir a partir de agora, ela pode fazer uma reversão, ao menos no gráfico de 60 minutos, tá? É uma reversão que a gente mostrou para vocês na semana passada em Uzi Minas. E o que seria isso? Vamos lá, carrega os dados, né? Olha só, ela fez um fundo aqui em 3 e alguma coisa, subiu e está descendo, tá? Bom, ela está descendo, só que por enquanto deixando um fundo mais alto que o anterior. Então a gente pode ter o quê? Mesma coisa da onda 3 que a gente falou em Uzi Minas na semana passada, é isso que a gente pode ter aqui em Goal nos 60 minutos, tá? Então você vem aqui, vai marcar esse ponto, quem sabe aqui no rompimento de 3,89 você pode tentar uma operação, mas nenhuma não é uma operação de gráfico diário, uma operação de gráfico de 60 minutos. Como eu não gosto de operar gráfico de 60 minutos, essa é uma operação que eu não vou fazer, mas para quem gosta, fica aí a dica, tá? Goal pode, se o mercado se recuperar, lançar a onda 3 para ser no gráfico de 60 minutos. Eu sou mais acreditar no gráfico diário, aliás, o gráfico diário ainda aponta para baixo. Exatamente, o maior tempo aí prevalece, né? Quanto tempo vem caindo, olha só. Pois é. E caiu com força, né? Pensar que há 2, 3 meses atrás valia R$10, agora está R$3,70, né? Exatamente. Sabe uma coisa que eu reparei aqui? Por enquanto, 99% das perguntas foram para compra. Para compra? Bom, e tem algumas ações boas para compra, não são todas. Por exemplo, Goal não é. Então vamos ver aí, dá uma olhada em algumas. Vamos dar uma olhada aqui agora para o Francisco em Ecor 3. Ecor 3, vamos lá. Deixa eu compartilhar meu gráfico aqui com vocês.
Carregando aqui, perfeito. Ecor 3 também é mais uma que vem há meses aqui em topos e fundos descendentes, abaixo das médias, não só no gráfico diário, mas também no gráfico de 60 minutos, no gráfico semanal. E aí, eu não consigo ver sinal de compra aqui que não seja ao menos ela rompendo o 705 para quem tem um perfil mais agressivo. Antes de romper esse número, nem para repique eu consigo ver Ecor 3 aqui, tá? Então tomaria bastante cuidado com o foco na compra. Para baixo, o primeiro suporte que ela tem imediato é em 6,56. Se ela romper isso, deve continuar caindo, tá? Depois a gente tem o pedido do Gui Marfrig, MRFG3. Vamos dar uma olhada também na Marfrig aqui. Bom, essa tá bonita, né? Eu acho que o padrão de onda 3 para ela aqui já está montado. E o que nós precisamos a partir de agora é só da confirmação do movimento. Essa aí eu dei compra lá na sala ontem, na sala da XP, no rompimento de 5,50. Né? Exatamente. Aqui tem uma LTB curtinha, né, e o topo de 60 minutos sendo rompido. Então, 60 está passando para a tendência de alta. O gráfico diário também está ganhando condição. O stop você deixou abaixo dos R$5, André, por ali? O stop, eu vou observar aqui direitinho, pode ir falando aí que eu já vejo aí para ti. Então acho que agora a primeira referência que a gente tem, que se ela romper, ela está sinalizando que vai se embora realmente, é o 5,90. E aí, meus amigos, olha só, onda 1 muito bem formada, né, com um tamanho de movimento bem grande. Onda 2, mesma coisa, uma onda 2 bem encorpada, ou seja, tem bastante volume, tem muito dinheiro envolvido nessas duas ondas, a onda 1 e a onda 2. As duas médias ganharam inclinação de maneira bastante interessante. O difusor aqui no rodapé da tela já está prestes a ficar com as três linhas de novo viradas para cima. E a gente tem um intraday também oferecendo compra. Então, acho que Marfrig, das que a gente olhou até aqui para reversão de tendência, se enquadra em uma das mais bonitas aí também. Stop eu acho que abaixo de R$5 ou um pouco abaixo de R$4,94. E vamos ver se ela vai se embora aí. 5,09 stop, tá? Perfeito. Então, excelente aí. Marfrig, eu acho que a partir de agora o rumo dela é tentar brigar com 5,90 e se romper isso, show. Acho que vai embora aí. O Marcos pede para dar uma olhada também em Grendene, tá? Eu vou aproveitar para olhar mais essa aqui, André. GRND3, Grendene. Essa, na minha opinião, vive um processo de consolidação. Essa consolidação nós conseguimos observar facilmente traçando uma linha horizontal no fundo formado no dia 31 do mês 3. E a gente percebe que esse fundo foi testado no dia 23 do mês 7 e ele não foi rompido. Então, é mais de um toque nesse mesmo patamar de preços. Do mesmo jeito que aqui em cima a gente consegue traçar uma linha horizontal no topo formado em 18,62 no dia 5 do mês 5. E esse topo não foi rompido recentemente, nas semanas anteriores, quando o preço voltou a testar ele. Então, o Grendene está em consolidação e precisa romper ou para baixo esse número que eu mencionei como um suporte, ou para cima esse número que eu mencionei como resistência. André, você quer dar uma olhada aí agora? Quero sim. Em OIBR aí para o Sérgio, que pediu para dar uma olhada na OIBR. OIBR, logo OIBR, bicho. OIBR só cai, né? Não tem muito... Deixa eu colocar aqui. Agora não tem muito o que fazer com ela, né? Eu sei que parece convidativo, né? Porque a gente tem a impressão de que se alguma coisa está caindo é porque está barata, né? Mas está caindo é porque está em tendência de baixa, né? A OIBR rompeu na semana anterior esses 4,70, a gente até brincou que essa é uma mini região do Deus me livre, que é uma região só do gráfico diário, mas ela está aqui desde o começo de janeiro encontrando suporte. Quando rompeu a gente sabia que provavelmente viria para mais queda e realmente veio, né? Então, bom, está caindo, se está vendido ótimo, se não está, espera a próxima venda, pensar em compra aqui nem pensar, né? É muito interessante alguns comentários assim. Eu me lembro de uma ação, deixa eu ver, era do setor, Time for Fun, né? Que caiu, acho que uns 60% do valor dela em algum momento, em alguns pregões, né? E a gente sempre falava que, olha, não dá para comprar, tá em tendência de baixa, olha lá, caiu hoje mais 20%, caiu mais 15%, mais 10% e tal, não sei o quê. E a gente falou numa dessas apresentações que a gente faz, e num belo dia ela subiu, né? Então a ação que caiu 20, mais 20, mais 20, mais 20, no dia que subiu, não subiu 1, né? Subiu 8, 9. E eu lembro que teve um cara que ficou me perseguindo depois, olha lá, você falou para não comprar, ela subiu 10%, 15%, né?
Cara, é o seguinte, na tendência de baixa a gente fala, ó, não compra porque tem tendência de baixa. Aí cai, aí cai, aí cai. Durante um mês inteiro cai, durante 45 dias cai. Um dia vai subir, até porque a tendência de baixa também é feita por momentos de correção, né? A gente teve, por exemplo, na semana anterior aí, Magazine Luiza subindo barbaramente num determinado dia. O que está acontecendo? Está voltando de novo a cair, né? E num determinado momento a gente vai ter uma reversão de tendência. Uma hora o IBR vai voltar a subir no gráfico diário, enfim, a Magazine Luiza vai subir, voltar a subir no gráfico diário. O comentário que a gente sempre faz, o cuidado que a gente pede para vocês é o seguinte. A primeira onda de alta depois de uma forte queda, a gente chama de onda 1, tá certo? Essa onda é só quem consegue, tem o poder de prever o futuro que pega, tá? Com consistência e ganha dinheiro com isso. Quem ficou tentando descobrir aonde está o topo, era trader e ficou tentando descobrir onde está o topo, onde está o fundo, das três uma, ou ficou louco, ou ficou pobre e louco. Eu nunca vi alguém realmente ganhar dinheiro com consistência no longo prazo tentando adivinhar onde está o fundo, tá certo? Então, onda 1, pessoal, a gente nunca vai conseguir acertar com consistência. Então, no sobra, a onda 2 é a onda que volta para testar fundo ou testar topo, depende de que tendência a gente tem. Sobra a onda 3. É dessa que a gente precisa ficar atento, né? Com essa que a gente precisa ficar atento. Então, por enquanto, o IBR está caindo, não tem chance nenhuma aqui de pensar em compra. Daqui a pelo menos 17 pregões, pode ser que ela dê o primeiro sinal de reversão de tendência para alta. Pode ser, né? Nem acho que vai acontecer. E aí é quando a gente vai pensar em compra. Mas por enquanto, para ela, tendência de baixa, tá? Eu queria, o Norona está pedindo para dar uma olhada em VEG. Se puder mostrar meu gráfico aqui, eu vou. VEG é uma das que eu separei para compra, desde que ganhe força, né? Ela teve aí fraqueza na semana passada e rompe essa região de 19,26, Norona. Então, acima de 19,26 eu sou comprador em VEG, né? Ela só não pode cair abaixo de 18,09, tá? O Radox pede SUSB 5, pois bem, esse padrão de venda em SUSB 5 que a gente tem aqui, esse padrão que a gente tem aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui para tentar explicar aqui, né? Então você tem aqui um primeiro candle geralmente cheio, né? Um candle bonito de alta. Aí você tem um segundo candle desconectado do primeiro com um gap, claro, né? Que é ou uma estrela cadente, que é um candle que mostra possibilidade de queda, ou até mesmo um doji, um candle de indecisão, que depois de uma forte alta é um candle representativo. E aí o candle seguinte você tem um gap entre o terceiro e o segundo candle, e geralmente é um dia fraco, nem foi tanto aqui, mas este padrão aqui formou o que a gente chama de beber banana de baixa. Na minha opinião, é o sinal mais forte que tem na análise técnica. Não tem como eu ver um negócio desse e deixar passar, tá? Então ontem eu indiquei venda lá para o pessoal que me acompanha lá na Arena do Investidor, no rompimento aí de 16,80, tá? O alvo é lá embaixo mesmo, eu tô achando que vai cair, mas não é muito não, é para arregaçar, né? Para acabar com tudo. E o stop acima aí da máxima de quinta-feira, tá? Então tô vendido em SUSB 5. André, e se tiver errado, né? Eu não tenho problema. Sim, é um tipo de padrão que eu nunca vi dar errado. Mas com certeza vai dar errado um dia. E se tiver dar errado, a gente vai stopar a operação como qualquer outra. Como a gente não tem o poder de prever o futuro, vamos nos precaver e colocar nossos stops, perfeito? E o Doug está pedindo ITSA 4. Bom, ITSA aí divulga balanço aí, tem que tomar cuidado com essa volatilidade, né? Mas ITSA aí está na região do Deus me livre, aí do gráfico diário, né? Num ponto de muito suporte, é um suporte de um ano. Qualquer queda aí que ultrapasse essa região aqui de 7,75 pode trazer aí surpresa desagradável. Se bem que o balanço de TSA já está dado, né? Já saiu o balanço de Itaú, como ela é quase 100% Itaú, não tem muito o que ficar com medo, tá? O que eu queria mostrar para vocês, pessoal, muita gente perguntando, André, que diabo é esse indicador que você está usando? Que média que é essa? O que é esse indicador aqui embaixo? O difusor e tudo mais, né? Para quem é cliente XP e está com o home broker aberto, clica lá em gráfico Trade Zone, vai abrir exatamente esse gráfico. A única diferença é que o fundo provavelmente de vocês é preto. Eu não gosto de fundo preto em gráfico, então eu mudei para banco, tá? Mas aqui você tem nessa aba indicadores, uma aba que eu pedi para o pessoal criar. Ixi, tá pequenininho aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Aqui, pronto, ó. Eu pedi para o pessoal criar essa aba aqui chamada Arena do Investidor, tá ok? Se você abrir aqui,
você vai ver aqui cruzamento de médias. Quando você clica em incluir, você vai ver que já está com as médias que eu utilizo, 17 e 72 períodos. E se você quiser colocar o difusor de fluxo, também já está aqui, inclusive com os números que a gente utiliza, tá? Tem também essas cruzamentos de médias de commodities, que são médias que o Caio utiliza para fazer operação em commodity e que vocês podem usar também. Então, isso já está disponível no Home Broker. Para quem utiliza o Home Broker da XP, já tem a possibilidade aí de deixar o gráfico com essa cara que tem aqui no meu, ok? Vamos lá. O Antônio pediu Fibre, deixa eu falar de Fibre também, depois eu vou passar para ti, aliás, aqui. Fibre rompeu uma consolidação, foi até indicação minha na semana passada, eu falei para a galera zerar na sexta-feira, assim como a maioria das minhas operações, eu acho que de semana passada, de tudo que eu indiquei, só ficamos com a Ambev, e ela também está passando por uma correção natural, o dólar ontem caiu com força, vamos ver aqui se segura, principalmente aqui nessa região, e se aqui começar a ganhar força, a gente pensa numa próxima operação, mas por enquanto não tem aí para a Fibre uma nova entrada, tá? É muito mais para tomar cuidado quem está posicionado do que qualquer outra coisa. E aí, Aliakin, tem alguma coisa para olhar? Excelente, vamos lá, André. O RIC PR pede para a gente ver o GPA 3. O GPA, Ultrapar, muito bom. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela então com vocês. A UGPA testou o topo e por enquanto não rompeu o topo anterior, portanto está formando aqui um movimento de onda 3 para baixo. Na minha opinião, se ela perder aqui a faixa dos R$ 65,00, ela pode vir para uma queda mais acentuada até o alvo de 100% desse movimento de ABC ou onda 3 para baixo em 61,30, tá? Então fiquem atentos aqui abaixo dos 61 e dos 65 e dos 64,01. Esses dois números, na minha opinião, são números de suporte importantíssimos para o GPA e imediatos, tá certo? Se ela romper isso após a falha de topo com o indicador virado para baixo, eu entendo que ela vem para tentar cumprir as projeções em 61,30, que seria o 100% do movimento. Não rompendo esses valores, aí a gente passa a ter uma consolidação, uma vez que o preço não faz novo topo e não faz novo fundo. O Marival pede também BBAS3. Vamos dar uma olhadinha aqui em BBAS3. Bom, está bem perto de um ponto importantíssimo de suporte, não só no gráfico diário, como também no semanal. Vou tomar a liberdade de colocar aqui o gráfico semanal para a gente dar uma olhada juntos. E é nesse tempo gráfico que mora a minha maior preocupação. Aqui, André e demais colegas, eu consigo enxergar aqui com facilidade um movimento que forma uma figura bem grande. E essa figura eu entendo ser um ombro, cabeça a ombro aqui no gráfico semanal, tá? Então estou bastante preocupado se BBAS romper para baixo, o que nós chamamos da linha de ombro ou linha de pescoço, aqui no caso dessa figura. Então estou desenhando ela aqui para vocês. Observem como ela tem uma simetria bastante interessante. E o rompimento desse patamar de preço aqui na faixa de 19,70, um pouquinho mais abaixo, por aqui em 18,97, por ali, eu acho que a BBAS sinaliza uma queda mais forte no gráfico semanal. Não rompendo isso, aí eu imagino para ela um período ainda mais longo de consolidação, uma vez que ela não tem novo topo e não tem novo fundo. De qualquer forma, o viés é maior descendente, então tem maior interesse se ela tiver o rompimento para baixo. Mas é um setor que até aqui, né, André, está segurando razoavelmente bem por todo o cenário que a gente vem passando, né? Pois é. E tem muita coisa se segurando, por sinal, né? Uma ou outra aí tem se segurado. Agora, esses bancos aí eu acho que vão ditar o rumo do mercado aí nos próximos dias. Você tem aí BBAS em ponto de suporte, TUB em ponto de suporte, BBDC em ponto de suporte. Se a partir daí eles voltarem a subir, eu acho que é o fim da crise na nossa bolsa, pelo menos no curtíssimo prazo. Eu vai ter uma trégua aí de um mês. Mas se romper esses pontos, olha, eu vou te falar, eu acho que tem uma chance aí de a gente vir primeiro uns 46 mil pontos, até porque eu gosto de viver um dia de cada vez, né? O alvo é 20 mil pontos, né? Aí o cara se ilude, dorme com isso, pensando, vou vender, vou ganhar vamos viver um dia de cada vez, né? Então o primeiro suporte vai ser em 46 mil e se os bancos continuarem com força para baixo, vierem com força para baixo, eu vejo suporte depois de só nos 40, né? Aí a gente viria para uma queda mais forte. Exatamente. Lala pede BVMF3, você quer dar uma olhada ou quer que Não, veja aí mais umas duas aí que eu tenho um monte aqui depois. Então, perfeito, vamos lá. Bom, BVMF3 está em topos e fundos descendentes, tendência de baixa confirmada, preço abaixo das médias móveis e agora está tentando passar por uma correção. A gente já percebe um pouco mais de dificuldade
para cair nos últimos pregões. Isso faz com que o intraday, provavelmente lá no gráfico de 15 minutos, ela já esteja trabalhando comprada, né? E isso traz para a gente aqui no gráfico de maior período, 60 minutos e diário, o início de uma correção. Uma nova venda abaixo de 9,93, isso dá alvo para ela no primeiro momento para 9,17, depois disso 8,68 e na sequência 8,43. Então, repique é oportunidade de venda, rompimento de fundo é oportunidade de venda. Na compra aqui eu entendo ser uma contratendência. Bom, vou falar mais uma aqui então. O Rafox pediu SUSB 5 e aí logo depois eu passo para o André aqui, tá? O Wagner também perguntou se ainda dá venda em SUSB 5. Eu continuo achando que sim, abaixo dos 80 aí tem essa possibilidade, né? Perfeito, André. Então, eu acho que essa é a linha de raciocínio mesmo. E vamos torcer para ela passar reta em relação às médias móveis aí para quem está tentando adotar essa estratégia. Ainda tem esse suporte das médias que a gente precisa levar em conta. Mas enfim, um sinal de candle bem forte aí de topo, né, André? Se vai dar certo ou não, não sei, né? Mas que eu não vou deixar essa passar, mas não vou mesmo, né? Para quem, eu acho que eu já mostrei isso aqui ontem, né? Mas para quem não viu, dá uma olhada no conjunto de candle que tem no topo histórico da Petrobras, tá? Lá em 2008, antes da crise do subprime, tudo ia bombar e tal. O topo histórico de Petrobras é um candle de alta, um gap, um doji nesse segundo candle e gap para baixo, um candle exatamente igual ao candle da SUSB 5, o terceiro candle. Né? Depois disso veio a crise do subprime. Aí tem a queda da Petrobras. A Petrobras saiu lá de 40 e tantos para 15. Na hora que chega lá nos 15, tem um outro conjunto desses três candles, tá certo? Um candle para baixo, um gap, um segundo candle e depois um terceiro candle para cima. Aquilo ali era a configuração do BB Banana de alta, né? Depois disso eu me lembro de um candle como esse em Cirela, talvez em 2010, 2011, e mais uns dois aí no meio do caminho que eu nem me lembro em qual ativo. Foram os que eu vi, né? Aliás, é um padrão que acontece tão poucas vezes, né? Que a gente marca porque eu nunca vi dar errado, essas 5 vezes deu certo. E a gente está sempre procurando, mas é difícil encontrar, né? Eu não tinha sacado, na sexta-feira um aluno meu falou, vai ficar um bebê bananado. Eu falei, imagina. Aí quando eu olhei, falei, é mesmo e tal, não sei o que. Bom, vai estar no estúdio de domingo, enfim. Vamos ver, se vai dar certo ou não, não sei, mas que eu estou tentando, eu estou. Excelente. Posso ver algumas aqui? Com certeza. O Azevedo pediu para olhar uma que eu não vejo há muito tempo, que é a Eternit, né? Eternit, estava em tendência de... Olha, a Eternit perdeu liquidez com o passar do tempo, né? Todo mundo tem muito medo dela porque esse negócio do amianto, né? Então ela vem bem. Aí eu tô falando bem, não tô mostrando o gráfico, nem falar bem aonde, né, André? Vamos lá voltar aqui, né? Ela te respeitava aqui uma linha de tendência de alta, né? Tava vindo bem, aí sai essa história do amianto, ela desaba, né? Aí cai, aí daqui a pouco tenta subir de novo, cai, né? Então é uma empresa que vive esse dilema aí, cada vez vem perdendo mais liquidez justamente porque essa coisa não se resolve e agora a tendência de baixa para ela, Azevedo, perdeu um ponto importante, que era esse suporte de 266 e segue em franca tendência de baixa, tá? Aí é só ajeitando os stops, não tem muito o que fazer. BBSE3, a gente falou dela? BBSE não. Não, né? Bom, enfim, ontem uma belíssima subida, talvez tenha sido balanço, eu não sei. Não, as seguradoras ontem todas subiram, né? Foi a questão dos juros aí, da curva de juros que deu uma melhorada ontem. Mas eu não vejo operação aqui com o BBSE, tá? Aqui por enquanto fica de fora. De repente se rompesse o 32,70 podia dar uma compra, mas o risco é enorme. Então quando a gente não tem, Muquifo, um bom gerenciamento de risco, o mais interessante mesmo é ficar de fora. Ibova 11, assim como o Ibovespa, esse aqui é o espelho do Ibovespa, num ponto que está tentando encontrar suporte. Se perder esses R$47, pode vir para queda até pelo menos o ponto de 44. E por fim aqui, não queria deixar de falar de Croton. A Croton rompeu o fundo aí do que foi a crise da época lá do primeiro trimestre, onde você tinha aí muitas dúvidas em relação a FIES. Deu uma banana aqui para esse fundo, desceu, né? Só que ontem deixou um candle e a gente tem que olhar, né? Não dá para ficar... Não é um martelo, né? Martelo tem corpo real, isso aqui não tem corpo real, né? É um doji libélula, né? Que é um nome meio esquisito, né? Em inglês é mais bonito, né? Que é Dragonfly, né? Fica parecendo dragão e tal, mas na verdade Dragonfly é libélula, né? Então é o doji libélula que mostra a possibilidade de uma correção de toda essa queda, tá? Então, se você está vendido, stop na cabeça aqui
da Libélula ou na máxima de ontem, tá? Acima dos R$ 9, eu acho que é o suficiente, porque se vier para cima hoje é muito provável que venha pelo menos nessas regiões aqui de médias móveis, onde está essa resistência anterior, e aí talvez não vale a pena ficar vendido, tá? Então muita atenção com o Croton. Ah, vou comprar porque tem... Não, também não é para tanto, né? Eu acho que a tendência ainda é de baixa. Não é esse o melhor local para compra, simplesmente porque a primeira dificuldade já está aqui, que é esse fundo anterior. Então, o que a ação pode ganhar aqui, até encontrar a primeira resistência, é muito pouco em relação ao que risco de você corre colocando stop aqui embaixo, tá? Então, Idean, CROT 3, atento ao Doji Libélula, né, ao Dragonfly, mas não dá para pensar ainda em compra, não. Mais alguma coisa, Aliakin? Bom, André, a gente tem aqui o pedido do Guto em Usim 5 e Vale 5. Vamos lá. Quer dar uma olhada aí? Vou dar uma olhada aqui sim. Deixa eu dar mais uma passada aqui nessas duas aqui. Usim 5 e Vale 5. Vamos lá, gente. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Perfeito. Uzi Minas, por enquanto, segue na sua tendência de baixa, abaixo das médias móveis. As médias tem um ponto aqui importante de resistência também, tá? Inclusive, se eu estivesse vendido meu stop, já seria 4,46 a partir desse ponto. Deixa eu fazer uma observação aqui, viu, produção? O Aliak é um cara que traz sorte pra gente, que toda vez que você vem aqui a gente bate recorde, Aliak. Então agora tem quase 1.400 pessoas online, 700 delas aí estão no chat. Isso é recorde pro horário, viu? A semana passada foi a mesma coisa. Eu vou começar a chamar você aqui para vir todo dia aqui, hein? Que maravilha, espero que o pessoal goste. Aí, então, poxa, beleza. A gente continue batendo recorde. É bastante gente, né, preocupado com o aprendizado. A gente está aqui aprendendo. Tanto a gente quanto vocês, a gente espera, né? Então vamos lá. Você vai vir mais vezes aqui, hein, bicho? Vamos lá. Fica à vontade de mostrar os Minas. Poxa, maravilha. Vamos lá. Bom, então os Minas aqui eu entendo que esse é o ponto de resistência, ela acima desse ponto acho que pode ganhar força e começa até a valer uma compra. Para baixo, o suporte dela imediato é 3,66, para quem vem vendido, perdendo 3,66, ela abre um alvo em 3,33, tá? Então esses dois números aí são importantes também de suporte para os Minas. Já no caso da Vale 5, que é um ativo aí que o André também está bem de olho, eu entendo que esses R$14 no semanal, eu concordo plenamente, é um ponto forte para ela de suporte, que é a região que o André chama de Deus me livre, né? Concordo plenamente. Enquanto ela estiver acima disso, a gente entende que ela está aí com a porta fechada na queda, mas abaixo disso também a porta abre e poxa, pode vir para uma queda bem mais acentuada. Já para cima, ela tem uma LTB bem curtinha aqui, que pode ser o sintoma mais rápido aqui para a gente imaginar a movimentação de alta para ela. Acima de 15,74 e 16,05 é onde os 60 minutos volta a ficar comprado e o diário rompe essa LTB de curto prazo, ou seja, dá um espaço para ela ter um respiro mais forte aqui, o que pode justificar uma compra para quem tem um perfil mais agressivo. O Sniper está falando que isso é para melhorar a imagem aí, para trazer a Bruna Marquezine ao invés do Kim. Pode até melhorar a imagem, né? Mas aí depois eu não entro em casa, na hora que chegar em casa eu estou enrolado. E ele pediu também para olhar a ELET 3. Vamos dar uma olhada em ELET 3 aqui. Vamos lá. Olha, ELET 3, ela que gráfico difícil olhar aqui, né? Ela faz ondas muito curtas, né? E corrige um tanto que estopa o cara que está vendido, né? É um gráfico muito difícil, assim, o difusor está cruzado para baixo, então não mostra a possibilidade de reversão. Então é venda, só que ela está no meio do caminho entre esse fundo anterior e entre esse topo anterior, então não tem um bom gerenciamento de risco. Então fica difícil pensar em alguma coisa por enquanto aqui com a ELET 3. E uma que o pessoal pediu para dar uma olhada também é exatamente Smiles, e essa aqui está aí, uma das que eu gostaria de comprar se o mercado subisse, tá? Ela tem aí uma lateralização, aliás o setor está bonito, tanto o Smile quanto o Múltiplos, as duas são muito bonitas. Engraçado, né, que são ações, são empresas que foram criadas para dar suporte a outra empresa, né? Então a TAM criou o Múltiplos, a Varig criou o Smiles, que depois foi absorvida pela Gol, enfim, que era alguma coisa para ajudar a vender passagem aérea, e são empresas hoje que têm maior valor de mercado do que a Gol ou do que a TAM. Isso simplesmente porque o setor aéreo entrou em crise, nunca se viajou tanto de avião no Brasil, mas em compensação a competição na aviação, né, por preço mais baixo nunca foi tão grande. Talvez essas empresas não souberam se posicionar muito bem, talvez até não seja isso, porque no mundo inteiro o setor de aviação vive uma crise. E é impressionante que balanço após balanço,
A Gol e a TAM. A TAM agora a gente nem tem tanta ideia, porque agora é com a LAN e tudo mais, mas a Gol continua tendo prejuízo, enquanto essas empresas que foram criadas para alimentar a venda de passagens continuam tendo lucro e lucro cada vez maiores, mesmo com o mercado em crise, né? Enfim, essa é só uma visão de um prazo maior. Vamos aqui para o gráfico. Eu gosto muito aqui da Smiles acima de 56 e 51. Acho que tem uma boa possibilidade, com stop abaixo de 53,29. Eu espero que o alvo seja de R$ 66,17. Você gosta de voar, Liaquim? Bastante, André. Eu morro de medo. Eu nem faço planos para depois da viagem. Eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa e acho que a sensação de você não ter controle nenhum sobre aquela situação é algo que deixa a gente meio, enfim. E logo mais você vai viajar, né? Daqui a alguns dias você vai para Las Vegas, é isso? Exatamente, cara. Vamos fazer um passeio mais longo aí. Então tá bom. Espero ir também, ainda não sei se vou, a gente tá vendo. Mas de qualquer forma você vai ver, 10 horas que você nem respira, né? Bom, pessoal, 9h46, agora segue direto da redação da Infomoney mais um programa. A Paula vai lá apresentar para vocês e programação durante todo o dia. Hoje até as 9 da noite a gente tem programação com a parada na hora do almoço. E a partir daqui a uma semana e meia, 2 semanas no máximo, né? Sem ser a próxima segunda-feira, na outra, vai estrear uma grade das 7 às 8 da noite, focado única e exclusivamente no trader, tá? Então, a gente vai ter 1 hora por dia, das 7 às 8, em que a gente vai fazer troca de experiência. Você vai estar lá, Liaquim? Vou estar sim, André. Bom, vai estar toda a equipe, os melhores, o que a gente considera os melhores analistas do Brasil, os melhores traders do Brasil, como eu considero o Aliaquim. Vai ter muita gente boa falando bastante nesse horário, justamente para a gente fazer um programa, não de ficar mostrando só gráfico, que isso tem aí em tudo quanto é lugar, mas fazer troca de experiência. Já fica aí para vocês marcarem na agenda daqui, sem ser na próxima segunda-feira, na outra, estreia essa nova programação das 7 às 8, também aqui na Infomoney TV. Daqui a pouco a gente vai ter programa começando às 6 horas da manhã. Gente, muito obrigado pela espetacular audiência, foram aí quase 1.500 pessoas num determinado momento, mais de 700 só aqui no chat. Agradeço muito para vocês e se Deus quiser, hoje no final do dia, às 4h30, eu estou aqui de volta com o Celso Plástico para fazer o fechamento de mercado. Muito obrigado, Aliaquim. Obrigado, André. Obrigado a todos. Um bom dia, uma boa semana, gente. Tchau, pessoal.